Senhoras e senhores, eis que começa mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. E como sempre, eu estou muito bem acompanhado. A minha convidada de hoje tem 45 anos, é educadora física, massoterapeuta e personal trainer há 25 anos. É especialista em saúde pública, neurociência aplicada à educação física e treinamento para bodybuilders. Foi a primeira atleta feminina no fisiculturismo de Guarapuava, competindo por 10 anos. Aqui do meu lado, Paula Hart. Mas antes de batermos esse papo, solta a vinheta. Paula, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Que satisfação ter você aqui no meu humilde podcast, para que a gente possa falar um pouco aí sobre educação física, treinamentos, academia e todos esses tópicos aí que são tão interessantes e fazem tão bem para a nossa saúde. E, Paula, que loucura a gente vê o quão lotado estão as academias hoje e o quanto as pessoas estão preocupadas realmente com a saúde. Como que você, com 25 anos aí de experiência, percebe esse momento para a educação física? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui e eu desejo muito sucesso, né, o Vitão e Companhia, o podcast. Bom, em relação à pergunta que você me fez, realmente, hoje em dia, o pessoal, né, eles estão procurando muito mais as academias, mas já existe um olhar bem diferente. Em comparação a 25 ou nos tempos que se seguiram, é muito diferente. Tinha vezes que a academia tinha hora para fechar, para abrir de manhã e fechar de manhã, aí ela ia abrir num período da tarde, mais no meio da tarde, para ir fechar não tão tarde da noite. E hoje, ainda em Guarapuava, não tem uma 24 horas, mas ela já abre muito cedo, ela perdura aberta no meio-dia e segue até muito tarde da noite, quase meia-noite, né? Já teve uma outra que já ficou aberta até meia-noite e, se eu não estiver errada, tem, né? Então, assim, se está aberta, tem gente. O fluxo, às vezes, aumenta em um determinado período, o outro está bombando demais, mas, realmente, a busca pelo exercício físico já é muito diferente de 25 anos. Então, eu lembro de uma história que um professor meu me contou na faculdade, que ele veio morar aqui em Guarapuava no início da década de 90. E quando ele chegou aqui, em Guarapuava, existiam 4 ou 5 livrarias. E existia 3 ou 4 academias na cidade inteira. E hoje nós temos 4 ou 5 academias por bairro e temos 1 ou 2 livrarias, né? Então isso mostra realmente que as pessoas estão bem interessadas em saúde e estética também, né? Tem, mas assim, eu vou dizer que questão de estética, acredito que sempre foi uma busca, até gerava um desconforto, porque parecia que as pessoas só buscavam estética. Estética é bom porque primar pela beleza é bom. Mas a gente ficava pensando, poxa, mas e ainda não tem um olhar do perpétuo em relação à saúde? Porque o que acontecia? Como é que era aquela história? Ia chegando perto do carnaval, lotava. Aí, no carnaval, beleza, tinha um pouquinho, assim, uma febrezinha, um fluxozinho ali, março e tal. Chegava inverno, esvaziava. Tinha períodos que a gente estava ali em atendimento que não tinha aluno na academia. Que loucura! E começava a ferver ali em agosto, setembro, e era o bendito Projeto Verão. Já vamos falar especificamente sobre o Projeto Verão. Mas isso que você está falando realmente é uma verdade. O que eu vejo é isto. A questão da estética, que eu falo na questão de preocupado somente em emagrecer momentaneamente, sempre aconteceu. Só que a visão saúde, eu vejo que ela está mais enriquecida. As pessoas estão entendendo por que fazer exercício físico. Eu digo que a questão estética é bom que se olhe, mas muito mais saber por que é que vou
caminhar a minha vida, porque é que vou envelhecer, como vou envelhecer, né? Eu acho isso muito interessante. Vamos se aprofundar em todos esses assuntos, mas vamos começar pelo começo, Paulo. Eu queria saber como que se deu início à tua trajetória como uma profissional, como uma educadora física. Bom, se for olhar pelo início, geralmente a maioria do pessoal da educação física tem um histórico de atleta, né? Então, assim, eu realmente comecei na parte de atleta quando eu era ainda menina, o que é importante que hoje também tivesse muito mais incentivo com isso. Então, eu, antes dos meus 10 anos, tanto eu comecei no vôlei, depois eu fui para o handebol e fiquei muito tempo. Até na época da faculdade, eu joguei pela liga de handebol, né? Mas depois... tudo culminava, tudo que eu queria fazer, sempre eu tinha um olhar motor para as atividades. Tanto é que, antes de decidir plenamente pela educação física, eu dei um passinho, um trisquinho lá em pedagogia. Ah, que interessante. Só que, neste momento, tudo que eu olhava, eu gostava da motricidade. Aí teve um momento de escolha, assim, que eu falei, não, isso é muito latente em mim, né? Você chegou a estudar pedagogia, eu fiz fazer quase faculdade? Um ano. Quase um ano. Quase um ano. Só que nem eu digo, estava batendo muito em mim, eu não conseguia não querer educação física, né? Então, quando eu migrei, ou quando eu quis muito, eu fiz 2 vestibulares, passei nos 2 vestibulares, eu só escolhi onde eu queria ir, né? Fiz um período no Rio Grande do Sul, na Unicinos, em São Leopoldo, mas essa questão de distância com a família fez com que eu viesse, então, estudar em Ponta Grossa. Você é de Guarapuava, mas mora em Entre Rios. Ou eu tô enganado? Não, desculpe, me deu essa impressão. Não, eu gosto muito do distrito de Entre Rios, que é aqui perto de Guarapuava. Eu atendo lá, né? Ah, você atende. Me eu falaram. Eu atendo lá, isso. Mas eu sou natural de Guarapuava, resido em Guarapuava. Perfeito. E daí você estava falando da sua formação, que você começou no Rio Grande do Sul e depois mudou para Ponta Grossa. Ponta Grossa e concluí os meus estudos na graduação, né, licenciatura plena, porque hoje em dia agora é dividido, né? Me formando na cidade de Ponta Grossa, pela UEPG. E daí já veio atuar aqui em Guarapuava? Sim, tanto é que eu trabalhava lá já. Né? E quando eu estava para me formar, já fui contatada para eu... Tanto é que foi assim, foi final do ano a formatura, acho que foi 22, dia 23 eu já estava trabalhando, 23 de dezembro eu estava trabalhando, porque daí tinha os profissionais que estavam pegando férias, né? Então, como eu estava vindo, daí eu já saiu empregada. Fui colocada no quadro dos professores. Interessante. E daí, 25 anos atrás, né, Paula? De treinadora, porque se for colocar em relação ao tempo de formada, vai pegar um pouquinho menos, né? Mas este ano é o ano que eu estou comemorando 25 como treinadora, porque quando eu já estava nesta de estar na cidade de Ponta Grossa para estudar, eu vinha para cá e eles me pediam para que eu fizesse os atendimentos, né? Então, vai somando tudo, eu já estava em atividade anterior à formação, né? Já eram atendimentos personalizados? Não. Eu só fui migrar para isso, e isso é interessante, é uma história boa para contar. Eu dava aula, geralmente era para 2 professoras, e que como elas davam aula para a escola, daí tinha o período das férias de escola. Então, elas saíam para férias, né? E me pediam que eu assumisse a parte delas, tanto na parte de hidroginástica, na parte da própria ginástica, né? E a ginástica de antigamente era um tudão, né? Era o step, era a dança, era a ginástica localizada, né? O gap, né? Se eu não estou enganada, é mais ou menos essa... Dava meio que um geralzão, assim, eu atendia. E também eu atendia na sala de musculação, né? Só que, assim, a gente sempre estava monitorado por um professor supervisor, né? Entendi. Eu digo que eu já atuava, mas eu não estava sozinha, né? Entendi. Não, isso eu entendi. Supervisionado. O que eu tô curioso, na verdade, é entender um pouco, porque eu também vivi isso, passei dos 40 e faço exercício há muito tempo, né?
como hoje mudou a relação que as pessoas têm com o exercício e surgiu esse personagem que é o personal, né? Quando que surgiu esse personagem? Quando você começou a atuar como esse personagem personal e essa atividade de trabalhar um treino personalizado e acompanhando ali aquele teu aluno, quando que isso começou a ganhar espaço? Então, em questão de, vamos dizer assim, eu não vou poder falar exatamente essa questão do surgir do profissional, porque o profissional, personal trainer ou treinador pessoal, que eu gosto muito de, tanto é que na minha logo eu sou treinadora, né? Muito bem. Isso remonta a anos anteriores, né? Porque existe há muitos anos o treinador pessoal, né? Mas isso se difundiu mais, existe muito mais dentro de uma sala de musculação, o personal, olha, que está mais cheio faz pouco tempo, que eu vejo cheio. Mas eu comecei a trabalhar somente como personal, talvez 2005, somente como treinadora pessoal, né? E eu lembro que nessa época foi assim, isso é uma história bem peculiar, porque assim, eu fui a primeira personal, mas antes que me digo, de Guarapuava você está falando. Primeira personal a desvincular-se de tudo para trabalhar apenas com isto. Porque existe, sim, uma professora em Guarapuava, se eu não estiver errado, é a Aninha, do Sesc, só que acho que ela não está mais. Ela atuou primeiro como personal, mas ela estava vinculada com uma esfera, que no caso era o Sesc, né? Mas eu fui a primeira a me desvincular de tudo, de estar atrelado a um período fixo numa academia, ou a uma escola, ou a uma universidade, alguma coisa assim. Então, assim, eu atuei somente com horários específicos, atendendo particularmente os alunos. Então, eu fui a primeira a dar esse passo. Na época, eu fui criticada, né? Como é que vai fazer isso? Eu falei, eu realmente, eu lembro que eu ainda comentei com a minha mãe, eu senti isso muito forte. Você já estava visualizando essa mudança de mercado? Sim. E outra, se você mudou, eu imagino que existia um cliente, existia demanda para você ter a segurança de transformar essa eu também não peguei e joguei para cima e, né, fui. Eu realmente dei passos que eu poderia ir nessa direção, né? Não acordei do dia para a noite e falei, né, isso, mas assim, realmente eu senti que isso era algo muito forte para eu caminhar nessa direção, né? E de lá para cá você foi vendo surgir vários outros profissionais e isso foi se enraizando, né? Porque na verdade assim, eles já estavam, só que como eu digo, sempre atrelado a algo mais fixo, um contrato, um CLT, alguma coisa assim, né? Aí eles foram realmente desmembrando e hoje em dia existem os profissionais que só atuam nisto, né? Só atuam assim, desmembrado de alguma outra atividade. Claro que nem no meu caso hoje em dia, eu entendi, porque eu já gostava disso, eu entendi e caminhei para o lado da massoterapia, né? Mas o meu principal trabalho como personal. Como personal. E Paula, qual é o perfil do aluno ou da pessoa que te procura para o trabalho de personal? Existe como definir esse perfil? Neste período todo... Mudou o perfil nesse período? Mudou, mas sabe o que eu falo? Tem muito a ver com... É o que eu sempre falo. Não é só a questão do profissional, mas assim, o aluno vai se encaixar com determinado profissional, porque às vezes eu posso ter um estilo que não bate com o estilo da pessoa. Vamos dizer que eu seja, e eu sou, eu sou um pouquinho mais técnica, eu quero realmente que a pessoa, né, eu sou um pouquinho mais chata em algumas coisas, tal. Então, assim, pode ser que determinadas pessoas não gostem desse estilo, vai meio que bater de frente, vai ser, não gosta desse estilo, não significa que o aluno não mereça
E eu não posso trabalhar do jeito que eu trabalho, né? Mas é que nem eu falei, mudou com o tempo, porque essa história da saúde, as pessoas estão mais informadas do porquê. Elas querem saúde, porque saúde é estar forte também. Então, eu até ia te perguntar se pudéssemos colocar numa balancinha, né? Eu acho que você já respondeu isso, mas vamos reforçar numa balancinha, Sim, assim. Realmente as pessoas estão pesando mais pela saúde do que pela estética? Mais pela saúde do que pela estética, porque a estética vem. Só que a estética absurda é outra coisa. Vamos falar sobre ela. Porque o corpo saudável, ele mostra-se como ele é. Então, assim, e eu não estou colocando aqui em questão de ideal, tá? Só é inegável. Quando você tem um percentual de gordura dentro do ideal, eu não estou falando aquele abaixo, insustentável, aquele que ninguém consegue conseguir. Não, estou falando de um percentual de gordura mais baixo. Vai aparecendo o molde do teu corpo, e o molde do teu corpo é estrutural músculo. Então, e eu não estou também falando agora de volume de músculo, aquele músculo... Não, vai aparecer um desenho muscular. Grande, pequeno, mais marcado, menos, mas assim, vai ficando mais forte, tem uma aparência muscular que está escondido embaixo da gordura, se estiver com a gordura, né, é muito aparente. E a gordura muito aparente, ela é inflamatória. Muito alta, digo aparente, no sentido de que você está vendo que a gordura está mais evidente no corpo. Então, há esse desequilíbrio. Então, também é um perfil saudável estar esteticamente, e eu estou falando de estética saúde, com o perfil percentual de gordura mais baixo. Vai aparecer um corpo estético, você vai estar mais saudável, você vai estar mais hidratado, o viço de pele é diferente, é inegável isso. E eu não estou sendo partidária sobre um estilo de corpo, outro estilo de corpo. Estou falando sobre saúde. É evidente que existe um encontro ali entre a saúde e a estética, Sim. Dentro do equilíbrio que é você se cuidar a partir do exercício, a partir da alimentação também, que é muito importante, né? Sim. Então existe isso. Existem alguns desvios, né, nessa busca também, a gente vai falar sobre eles também, mas a maioria dos teus alunos, eles estão em busca do emagrecimento mesmo, ou você tem aluno também que hoje a gente percebe que tem muitas pessoas que já atingiram um grau de gordura corporal e de bem-estar e querem manter. Sim. Então, a maioria hoje, ela não vem focada. Aí não chega até mim, literalmente dizendo, eu quero emagrecer. Isto está dentro do contexto, porque a gente acaba fazendo uma avaliação física e a gente vê a necessidade de que haja uma diminuição do percentual de gordura, uma diminuição do peso, porque se o peso está muito alto, você arrasta, né? Você arrasta este peso, você sofre mais, você acaba fazendo com que o teu corpo sofra. Mas não é, hoje em dia, não é a primeira coisa. Hoje em dia, eles vêm no sentido de melhorar-se em questão de composição corporal. Eu não digo que não há alunos que precisam ou que queiram emagrecer. Daí existem as estratégias. Mas não é o primeiro acesso, o primeiro contato, a primeira necessidade, a primeira conversa, hoje, em questão de percentual de aluno. Né? E você veja, Paula, a gente já que está falando nesse assunto, eu até trouxe aqui alguns dados, porque ao mesmo tempo em que a gente está aqui chegando à conclusão que sim, que as pessoas estão mais preocupadas com o seu bem-estar, com a sua saúde, as pessoas têm mais informação, ao mesmo tempo a gente tem problemas que não existiam antes e que estão se agravando. Por exemplo, 56% dos brasileiros está com excesso de peso. 1 em cada 4 adultos brasileiros é obeso. Até 2050, metade das crianças e adolescentes vão estar acima do peso.
Então, o que está acontecendo, Paulo? Porque ao mesmo tempo que existe informação e mais gente nas academias, mas por outro lado nós temos essa conta não fecha. Então, aí bate na questão do comportamental, né? Existem muitas pessoas fazendo, mas qual é a faixa etária? O que eu vejo, e eu não digo que não exista atividades com as crianças, assim. Mas o que eu vejo é que antigamente existiam mais escolinhas de esporte, né? Hoje eu vejo menos, mas, novamente, pode ser que eu esteja não tão informado sobre isso. Mas a gente vê menos quantidade de criança formando equipes, quantidade bem menor de equipes em competições, né? Então, a conta não fecha porque talvez a faixa etária que vá nas academias, porque daí é o nicho que eu consigo assistir, não pega essa questão das crianças, né? Elas viu, vamos bater na mesma tecla de novo. Elas estão muito nas telas. Automaticamente existe um estímulo muito grande em alimentação industrializada. Isso vai levando a uma bola de neve que vai gerando esse tipo de estatística, né? Uma das coisas que eu mais percebo justamente é o que você falou, né? A alimentação biopalatável, alimentação rica em gordura, rica em sal, rica em açúcar. Em corante, em conservante, em todos os nomes que a gente não reconhece como sendo um nome de alimento, né? Amarelo, não sei o que lá, tem todos os nomes, né? E veja, a indústria alimentícia, ela hoje está ofertando muito mais em abundância os alimentos que não fazem bem para nós. Sim. Então hoje é mais fácil, eu me lembro, Paulo, refrigerante na minha casa, na minha infância, era no domingo. No domingo comprava uma Coca-Cola, um refrigerante de 1 litro para tomar no almoço. E a família e a família de 5 pessoas dividia aquela garrafa de 1 litro de refrigerante. Ainda sobrava um pouquinho daquele refrigerante, a gente guardava na geladeira, colocava uma colherzinha assim, né? Para não escapar o gás, achando que não ia escapar o gás. E daí no final da tarde ia lá, tomava mais um gole daquele refrigerante. E hoje, Paulo, as pessoas tomam refrigerante no almoço, no jantar. Hoje existe refrigerante de 3 litros e 300, sei lá. É uma bomba aquele refrigerante. É um xarope, né? E tá aí, as pessoas estão consumindo isso. Como que você, como educadora física, é um desafio isso para você? Porque quando você, já tocando no assunto, você falou em questão de vamos falar sobre essa questão de... porque existem várias situações, vários comportamentos, vários problemas metabólicos, né? Mas vamos só pegar como exemplo a parte de emagrecimento. Quando você tem o intuito de emagrecer e, às vezes, a quantidade de peso a ser perdida ela é grande, a mudança, o olhar para o alimento, ele tem várias vertentes, né? É o emocional, a dependência psicológica, porque às vezes a pessoa não está comendo porque está com fome, ela está comendo porque ela está ansiosa, ela está comendo porque ela está ociosa. Então ela não sabe por que come, ela não está com fome, ela está com vontade. É aquela questão, que nem você falou, né? O refrigerante lá e sentiu aquele saborzinho ainda, talvez, né? Tal. O que acontece é a dificuldade da mudança de comportamento, é você sair dessa zona de conforto que está tão fácil ter um olhar, porque para eu mudar, eu tenho que olhar o que é que eu estou fazendo, qual é a minha dificuldade para eu mudar meu comportamento, para migrar para uma dieta hipocalórica. Não estou dizendo que é ausência de alimento, é diminuir a ingesta calórica, aumentar a demanda do exercício físico. Então, você tem que sair da tua zona de conforto. Tá gostoso pegar e não, às vezes... E eu não estou dizendo acordar de madrugada para fazer o exercício. Eu digo assim, acordar um pouquinho antes, se organizar, né? Para colocar o teu organismo, todo o teu sistema em equilíbrio para que você possa ter este gasto energético, né? Então... o que eu vejo que é mais difícil é a pessoa sair de si.
para ir ao encontro do objetivo. Eu tenho o objetivo de emagrecer, mas tá, o que é que você faz? Porque eu tô ali programando, fazendo estratégia, tô contigo, vamos fazer um cardio, vamos fazer o treino forte no caso, como a minha atuação é mais na musculação, né? Então, a dificuldade é girar essa chavinha para que a pessoa tenha a atitude dela. Porque, que nem eu sempre digo, durante 1 hora a pessoa está comigo, e as outras 23 horas é ela com a vida dela, é ela com toda a logística de trabalho, de vida em família, né? Então, assim, dentro disso existe um objetivo contínuo, né? Que não pode se sabotar. Sim, e é sempre um desafio, né? Mas retornando de novo aos problemas, né? Eu vejo assim que muito cedo essa geração já está desregrada em hábitos que não são salutares para a saúde. Sim. Então, desde cedo se alimentando mal, desde cedo sendo sedentários. Às vezes eu me pergunto também, Paula, andando por aí no mercado, às vezes no restaurante, eu falo, qual é a responsabilidade dos pais também, né? Com a questão de alimentação e de exercício dos filhos? Porque o que mais vai falar e representar é o exemplo. Não adianta eu falar, tá pronto aqui, coma aqui. Tá vendo a salada aqui, coma. Se eu não faço isso. Então, se o meu filho ou as crianças não veem o adulto fazendo aquilo ali, compartilhando, tendo essa atitude junto, eles vão colocar um descrédito. Então, não existe... eles não, talvez inconscientemente, eles não acreditam, né? Porque você não faz. E eles são verdadeiros, né? Então, o que vai mais arrastar nessa direção é se a família inteira vai nesta direção. Mesmo que o pai não precisa perder peso, quem precisa perder peso às vezes é o próprio filho, mas é você contribuir para que a atitude dele não seja também um sofrimento, seja uma troca até divertida, até gostosa, uma troca de... você está optando por entender o que é saúde, né? Entender o que é o teu organismo como criança, né? Olhando nessa direção saudável, né? E, Paula, a gente também tem que ser justo pelo seguinte, né? Não é todo mundo que tem condição, né, Paula, de se doar uma hora por dia para fazer exercício. Não é todo mundo que tem condição de ir lá no supermercado e escolher os alimentos saudáveis, comer proteína. Proteína custa caro, né? Então, existe sim uma faixa da população, como eu trouxe dados aqui sobre o Brasil, eu tenho que ser justo para dizer que sei que existe sim uma faixa da população do Brasil que, infelizmente, não pode se dar ao luxo de se exercitar, não pode se dar ao luxo de se alimentar bem. Né? Então, esse é um problema social. Né? Então, mas as pessoas, Paulo, que têm essa condição, elas podem sim ir aderindo a esse tipo de programa, né? Para melhorar a qualidade de vida e ser exemplo para os filhos. Porque, na verdade, eu costumo dizer assim, vá pelo simples. Você não precisa ter usar isso. Se você não consegue, opte por metas mais acessíveis, que nem você mesmo falou. Tem pessoas que não conseguem, mas eu vejo muita gente que às vezes não tem tanto tempo, às vezes até financeiramente inacessível, mas eles dão um jeito. Eles vão na praça. Eu vejo pessoas que fazem equipe de corrida, de pessoas que às vezes não têm tanta condição para pagar um personal ou mesmo para pagar a mensalidade da academia, e se unem e fazem acontecer, porque vira uma necessidade. Eu estou com diabetes, o médico me recomendou que eu faça tal coisa. Vamos junto comigo? Vamos. Então eu vou chamar aquela, vamos lá, vamos fazer um grupo tal. Quando vê, tá de pessoas que às vezes não têm essa condição, mas fazem acontecer um tempo. E que nem eu digo, vá pelo simples. A questão da dieta, vá pelo que você consegue, vá pelo equilíbrio de coisas que você pode, vamos dizer assim, o próprio arroz, o frango, existem coisas que são normais do nosso dia a dia de alimentar.
Muitas vezes nós gastamos dinheiro de forma errada com um alimento que não é um alimento e deixamos de consumir um alimento que vai estar no teu dia a dia. Ele vai estar no teu carrinho de mercado, seja para pessoa A, pessoa B, pessoa C. Então, assim, tem muita gente que consegue olhar pelo simples e só faz. É só fazer. E já pensando nessa tua dica aí, me conte, vamos desmistificar aqui, né? Me conte qual é, assim, a bobagem, assim, a prática que você, quando as pessoas querem emagrecer, utilizam dessa estratégia que você fala, ai meu Deus do céu, lá vem. O que você acha assim, que tem de mais errado que as pessoas buscam nesse tipo de processo para emagrecer? Gente, é literalmente isso há anos, né? Querer o imediato. Porque se você quer o imediato, você está querendo o imediato na tua vida em tudo. Então você não consegue se enxergar. Você não consegue olhar o porquê de determinadas atitudes em tudo. Porque nós estamos falando de exercício, mas é uma característica. Se você consegue parar para ver como é que você vai fazer, então você está demorando com você. Eu estou falando no sentido positivo, né? Então você está se olhando como é que você vai conseguir conquistar aquela meta e deixa acontecer. Dia após dia, passo a passo, cavandinho, vai construindo. E eu digo passo a passo porque é passos para frente, né? Que às vezes dão aquelas furadas de final de semana, então é um passo para frente, 2 para trás. Daí eu digo, não entendeu o que eu falei? Faz fisicamente isso, experimente. Dê um passo para frente, agora dê 2 para trás. Você nunca irá para frente, né? Então, o que eu digo que é a bola fora mesmo, é você querer o imediatismo. Porque da mesma forma que eles... algo que acontece muito é o efeito sanfona. Do jeito que perde, é o jeito que ganha. E às vezes em dobro, né? Porque você mexeu tanto com o teu metabolismo, tanto com o teu sistema metabólico, vamos dizer assim, ele desconfigura, né? Ele não entende porque você está mexendo com enzima, você está mexendo com ligar e desligar do organismo, né? Então, às vezes, você faz esse negócio de copiar a dieta do outro, pegar a dieta da internet, fazer aquela dieta zero açúcar e tal. Às vezes, você está chamando para uma complicação metabólica maior para o teu corpo, né? Eu acho que as pessoas não entendem, né, que se ela tem que passar por esse processo, muitas vezes vai ser um processo longo, mas tem que ter paciência e continuidade, né? Ser consistente aquilo ali, exatamente, né? Mas enfim, infelizmente também um dos maus dos nossos tempos é o imediatismo para tudo. As pessoas querem ter tudo agora, rápido, né? E acabam entrando nessas furadas. Mas já assim, não sei se você consegue trazer essa informação, mas como que seria um emagrecimento saudável? Porque eu imagino que uma pessoa perder, sei lá, 10 quilos em um mês não é nem um pouco saudável, né? É uma descompensação muito grave, né? Porque você pode, que nem eu falei, você pode mexer tanto no perfil metabólico da pessoa, você pode desencadear, de brincadeira, uma pressão alta ali, que não era... Vamos dizer que ela tinha uma condição familiar de acontecer, ou nem tinha, de repente tá, né? O que a gente, assim, eu converso com vários nutricionistas, né? O ideal que eu vejo é você ir... As pessoas não gostam disso, né? Mas é você ir perdendo 1 quilo no mês. 1 quilo por mês. Tá. É ideal, não é ideal? Vai depender de uma pessoa para outra. De repente, a pessoa perde 2 quilos, tá? Tudo bem. Quais são os parâmetros para ver se isso está sendo saudável? Se você está treinando, né? Nós estamos falando de talvez a pessoa que aliou, né? A dieta alimentar ao exercício físico. Ela vai perceber, ela percebe que ela não tem perda de função no treino. Ela não tem perda de força para executar cargas, ela preserva cargas ou ela aumenta as cargas. Então, ela não tem perda de força muscular, significa que ela não perdeu massa muscular. Ela vai perder, com o tempo, gordura.
Então, assim, tá perdendo peso, de repente ela está perdendo quilos em massa gorda. O que ela não pode, o que não é saudável, é perder quilos, gramas de massa muscular. Então, assim, tá treinando, viu que tá sofrendo, não consegue terminar um treino, tá cansado exageradamente, tá fraco, dá aquele, assim, tá treinando, dá aquele teto preto, né? Não é interessante, realmente não tá sendo saudável, perder músculo não é saudável. A tua garantia de saúde é ter músculos fortes, densos, né? Então, querer rápido talvez perder saúde rapidamente também, né? É interessante. E essa conta também, né? Então a gente começa a fazer exercício lá e fala, eu não estou perdendo peso, né? Mas eu estou vendo que a minha calça está ficando mais folgada. A roupa né? é a melhor. Entende? Eu tô vendo que a calça está ficando mais folgada. Tô vendo que... Mas o meu peso continua o mesmo. Isso quer dizer que você está substituindo a massa gorda por massa magra, né? A gente não costuma usar o termo substituir porque são coisas diferentes, né? A proteína é uma coisa e a molécula de gordura é outra. Então, não substituímos, usamos. Entendi. A gente vai consumir a gordura como fonte energética. Então, ela vai sendo usada pelo sistema, por todo o sistema do teu corpo, né? Onde houver necessidade de utilizar vias energéticas, é o que a gente quer. Porque se a gordura está acumulada, ela está acumulada para ser usada como via energética. Então, é uma coisa, molécula de gordura é uma coisa, e a proteína é outra, é o teu alicerce, a tua estrutura, tudo toda a tua formação, aí, no caso, é proteína, né? Então, assim, o músculo vai ficando forte, denso, estruturas de fibra mais densas. O músculo pesa mais que a gordura. Então, eu não Mas tô tem menos volume. Vai depender. Você pode trabalhar para ter volume. Entendi. Aí você vê uma pessoa que é bem magrinha, bem sequinha, ela está definida. Não, eu pergunto se tem menos volume porque, assim, é muito comum você diz hoje... o volume arredondado. Porque é assim, muito comum hoje você ver o pessoal na internet mostrando, isso aqui é 1 quilo de gordura, isso aqui é 1 quilo de músculo. E daí você vê a gordura, ela é mais volumosa, sim, e o músculo exato. não é tanto, que nem aquela né? história do saco de pena. É mais ou menos isso. Você vai ver 1 quilo de pena e 1 quilo de ferro, é 1 quilo. Só que o Só tamanho... que o volume, né? Tem mais ou menos, se eu não estiver... Né? Sim, sim. Então, assim, a questão visual de volume, realmente, isso que você falou é correto, né? Mas ter músculos densos é ter músculos mais pesados e de uma forma positiva, né? E neste processo, falando especificamente ali dos exercícios, né? Então você tem ali o levantamento de peso na academia e você tem o exercício aeróbico. Sim. Né? Como que você trata cada um deles? E hoje eu ouço muito falar que também fazer a musculação, puxar ferro, também ajuda no emagrecimento, né? Sim, porque se você for pensar que exercício físico, todos, até assim, existe diferença entre falar atividade física, sobre nomenclatura, né? Atividade física e exercício físico. Atividade física, nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sentados, nós estamos conversando, nós estamos sobrevivendo, vivendo, caminhando, se deslocando, levanta, senta, come, abre a geladeira. Isso é atividade física. Respirar, né? Respirar. Já é uma atividade física. É uma atividade física, mas o exercício físico é todo estruturado. Então, quando vamos falar que vamos na academia, vamos fazer exercícios físicos, né? Então, essa parte de utilizar um cardiorrespiratório, né? O exercício aeróbico, utilizar exercícios anaeróbicos, que é a característica da musculação, né? A musculação, ela gasta bastante caloria, vou dizer a esteira, né? A caminhada, a escada na praça também vale, né? Ela também gasta bastante caloria, mas daí a gente tem que saber da onde que está sendo essa via energética. Porque no momento de atuar na musculação, no exercício lá, você está usando o carboidrato, o glicogênio, né? E quando você está em casa,
fazendo aquele sono reparativo, que também são um dos pilares de treinamento, é você... Porque assim, daí entra na parte, nem todo mundo consegue dormir bem, então o pessoal que sofre com insônia e tal, né? Mas o ideal seria poder dormir um período que você tenha a reparação de todas as atividades e exercícios que você fez. Neste momento, a construção muscular, ela é eficiente e ela é de grande demanda energética. Nesta hora, eu uso gordura. Se eu comi certinho para ir dormir, né? Porque daí se eu dei aquelas furadonas do chocolatão, sorvetão, fui dormir, Meu Deus do céu. Eu sou campeão em fazer isso, viu, Paulo? Eu digo que eu não sou fã de doce, sabe? Eu não sou, mas eu pego às vezes 1 ou 2 semanas aí que, meu Deus do céu. Olha, não tem parada. jeito. Olha, e daí é aquele lance, né? Eu quero comer um chocolatinho, não. Você compra uma barra de chocolate e come a barra de chocolate, né? Não tem aquela... É difícil. Vou dividir um. Olha, só esse. Admiro a pessoa que consegue fazer, né? Então, ontem mesmo eu já vi que eu tô numa semana, assim, que eu tô com bastante vontade de comer doce. Então, ontem já fui no mercado, comprei fruta e iogurte, e daí eu faço ali uma mistura com fruta e iogurte, que eu acho que às vezes é melhor do que eu coloco o iogurte zero, melhor do que eu comer o doce direto ali, né? Que talvez você iria sentir que seria mais grave, digamos assim. É que depende muito a hora que você vai fazer isso, né? Claro que se tivesse uma nutricionista aqui contigo, ela ia dizer questão de como que é a fruta, em questão da frutose e tal. Claro que comer a fruta é bom, melhor do que você tomar o suco, né? Porque daí o suco você está usando realmente todo o açúcar ali. E o valor de se comer um sólido, dependendo, né? A maioria das frutas são sólidas, né? Aí você está na parte da fibra, tem toda a parte de mineral, você não separa isso, né? Você vai utilizar tudo isso no processo digestório, né? Mas aí tem o horário para que isso seja melhor feito, né? Não que carboidrato não possa ser comido de noite. Temos que saber qual. Mas deixa eu te falar o que funcionou pra mim, assim, sabe? Por exemplo, eu, no fim do ano, de férias, como é clássico, eu comecei janeiro com alguns quilinhos acima, né? E daí tenho acompanhamento com nutricionista, eu tenho personal, até um abraço pro Ander, meu personal. E o que mais funcionou, na verdade, foi eu trazer para uma alimentação toda natural, assim, sabe? Então, eu como muita fruta, como comida mesmo, tento comer comida, exato. sabe? Então, assim, não é muito de proporção. Eu descobri que quando eu entro nesse sistema, funciona para mim. E daí eu consigo isso mesmo, que é ativar acelerar o metabolismo. Acelerar o metabolismo melhor. Né? Mas claro, eu faço exercício 6 dias na semana, musculação, e quando posso, pelo menos 3 dias na semana eu vou dar uma corridinha à noite como complemento. Legal. Então eu tô numa atividade, assim, eu me impus essa atividade física grande, e comecei isso até por conta que eu descobri que eu tinha uma asma, e isso startou aí a minha força para fazer exercício diário, né? Sim, exato, para você ter essa disciplina, né? Isso. Porque tem uma razão também, né? Para que você não tenha sofrimento e tudo, né? Mas enfim, eu acabo também, claro, me permitindo às vezes comer o que a gente quer. Aquela refeição livre, que nem eu digo, aquela recarga, aquele refeed de glicogênio, que às vezes a gente... mas assim, você como uma educadora física, como que é a tua rotina? Compartilha aqui com o pessoal, assim, como que é a tua rotina de exercício e de alimentação. Tá. Então, assim, quando eu era adolescente, eu fui gordinha, né? Então, eu já passei por isso que eu digo assim, eu posso falar de determinados sofrimentos em relação a isso, porque eu já fui, né? O processo de emagrecimento você enfrentou. Sim, e quando eu era adolescente, aí eu já ia para academia. Eu comecei a ir para academia para fazer musculação com 15, 16 anos, né? Então já tenho um tempão na sala de musculação, né? E eu tinha aquela vontade, né? Como às vezes muitas adolescentes querem, né? Mas não conseguem. E eu virei a chave que eu queria não mais sofrer. No caso, era aquela história de verão, né? Eu não queria mais sofrer com essa questão de estar chegando o verão e eu não gostava, né? Não me sentia bem. E o que foi a virada de chave?
essa coisa de ficar, a questão de estar na escola e bullying, né? Antigamente não se falava isso, né? Mas essa questão, eu me sentia muito triste, né? Eu não era feliz assim, não era feliz comigo no sentido de não estava satisfeita, mas também sofria com aquela coisa de você ver as pessoas falando de você não pela frente, por trás e tal, né? Então isso para mim era bem desconfortável, bem chato, bem triste. Eu realmente ficava muito triste, chegando a ficar, às vezes, meio depressiva. Assim, Depressivo, né? não, isso infelizmente acontece. Mas eu digo, qual foi a virada de chave? Que mudança de atitude fez você realmente abrir as portas para essa vida nova que você estava almejando? Posso dizer, foi do dia para a noite. Foi literalmente do dia para a noite. Foi uma decisão. Foi uma decisão. Eu cheguei da academia e eu estava conversando com a minha mãe, daí teve uma questão ali falando sobre isso, né? Aí eu lembro que a gente morava num sobrado, eu lembro que eu subi as escadas e falei, nunca mais. Nunca mais eu vou passar por isto, nunca mais eu vou estar assim, nunca mais, nunca mais. E daí eu dormi já meio que projetando o que eu ia fazer. Então, por isso que eu tô falando, porque você tomou uma decisão, né? Só que daquela decisão para frente há um processo. Sim. Como foi esse processo? E esse processo é o que eu falo, é dia após dia. Eu lembro que tem uma música do Renato Russo. Ai, gente, tem algum, eu não lembro se era do Renato Russo, eu lembro que eu ouvi uma música. Pode cantar, fica à vontade, Paulo. Não vou cantar, ainda mais pro cantor, não dá pra cantar, não. Mas tinha uma música e tinha que falava dessa questão de você continuar, eu não vou lembrar, porque tantas coisas aconteceram no mesmo momento, né? E eu decidi que eu não ia parar enquanto eu não conseguisse. Então, era antes de entrar na faculdade, então eu lia muito. Então, eu mesma, eu não digo para as pessoas fazerem isso, mas naquela época não tinha tanto nutricionista, não tem tantos profissionais como tem hoje. Não tinha internet, né? Não tinha internet, então eu lia revista e tal. Eu decidi fazer, eu peguei uma dieta e fui fazendo. Eu não passei fome, eu não fiquei fraca, nada. Eu fui seguindo dia após dia, dia após dia. Eu não me pesava, eu não digo para não fazer. Coisas que eu fui optando, porque eu sofria em me pesar, né? Só que eu não deixava a peteca cair. Eu não sabia, isso foi uma coisa que eu falei, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não coloquei um tempo, então eu não acelerei um processo de ansiedade, né? Eu sabia que uma hora eu ia olhar e eu ia gostar. Então foi. Só eu não deixava. Veio Natal, veio Ano Novo, eu fazia dieta. Eu fazia comportamento alimentar. Não era a dieta, porque às vezes o pessoal só acha que dieta é para perder peso, não é? Dieta existe a hipercalórica, para ganho de peso também, né? Sim. E foi dia após dia, no final de 9 meses. Aí eu decidi, não, acho que hoje eu vou subir na balança. Aí eu tinha perdido 40 quilos. Nossa! Então eu era uma adolescente que tinha ficado com peso alto e daí perdi 40 quilos. Só que assim, que nem você falou, a partir da decisão existem outras continuidades, né? Porque assim, perder muitas vezes é relativamente fácil. A manutenção é difícil. Porque isso é uma regrinha minha, tá? Não posso dizer, estatisticamente, a regrinha é minha. Eu perdi 40 quilos, eu tinha que ficar 40 meses com aquele peso. Para você ter a segurança de que pra você se estabilizou ali. É não somente uma segurança que eu estabilizei, eu estava mandando comandos neurológicos para o meu cérebro, para o meu corpo, para ele entender que eu não era mais aquele 40 quilos a mais. Eu já era outro corpo, no mesmo sistema, na mesma biologia, mas eu já assumia outro sistema metabólico. Só que eu tinha que ficar. Então, por isso que eu digo, se você treina, você já vem chamando o teu corpo para ser metabolicamente outro corpo, né? Digamos assim, né? Você vai dar consistência, você vai trazer informações de que você não vai voltar. Por isso do efeito sanfona. Por isso, se você tenta um imediatismo, você vai voltar, porque o teu corpo entende que você, vamos dizer, você tem 100 quilos e emagreceu 50.
O teu corpo ainda acha que você tem 100. Ele não entende que você já é 50. Nem você entende que você já é quase que um magrão, magricelo, né? Eu estou falando de uma forma carinhosa. Muito, claro. Né? Então, assim, você tem que deixar, até plasticamente, você vai ver a pessoa, ela perde peso, parece que ela fica mais cadavérica. Você vai ver o rosto da pessoa que perde peso muito rápido. Ela vai perdendo aquela gordura, ela vai ficando com uma feição. É o que está acontecendo com o pessoal que está usando aquele remédio agora, né? Que está fazendo... Não, como é que é o nome daquele remédio? Ozempic, eu acho? Né? Ozempic, É que daí o pessoal fala muito da cabeça do Ozempic, né? Porque daí você perde aquela gordura e fica com a cabeça, né, muito destacada, né? Esses são os termos que o pessoal usa, né? Mas o que acontece? Se você... isso independente se você perder rápido ou perder lento, vai tendo essa acomodação da gordura. Então, assim, quem te lembrava uma pessoa mais com o rostinho redondinho e tal, de repente te vê um pouquinho mais... com o rosto mais enxuto, eu digo um aspecto cadavérico, porque... tá um pouquinho mais cortado, a aparência até do osso, desse osso aqui fica mais proeminente. Mas há uma adaptação plástica da pele por cima do músculo, por cima do osso. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que quem emagrece fica com Não, eu acho que ficou bem claro o que você quis falar. Porque então, realmente é um efeito que acontece, toda né? Toda a acomodação do organismo. Toda a acomodação do organismo. Seja ela esquelética, seja ela articular, seja ela, né, de pele. Tem toda uma acomodação. Então, é bom que seja devagar e sempre, né? Que isso aconteça de uma forma... acho que a melhor palavra é consistência. É dar propriedade para o teu organismo, de que tanto é que depois disso eu nunca mais voltei para, né? Claro que aumenta uns 4 quilos ali, tem oscilações, obviamente, mas eu sempre me mantive mais ou menos sempre dentro do peso que eu fiquei, né? Que eu conquistei. Tá. Né? Mais uma pergunta sobre esse tópico. O que você estava fazendo errado lá que você... eu comia. Eu comia. E comia o que não devia, provavelmente. Né? Porque assim, também tem uma outra questão, né? Quando você come bem as coisas certas, você não passa fome, você come super bem, né? Não existe isso, né? Exato. Claro que a tentação do hipercalórico é muito grande. E daí tem os dois problemas, né, Paulo? É a tentação muito grande do hipercalórico e a disponibilidade muito fácil, né? De você ter acesso àquilo, né? Mas quem se alimenta de maneira correta não passa fome. Às vezes, eu já teve vezes em que a nutricionista me passou dieta e eu voltar lá e falar, viu, não estou conseguindo comer essa quantidade. Não estou dando conta. Né? Mas existe uma coisa assim, na época, nessa minha época especificamente, a gente sempre comeu comida. Então, a minha questão não era, é que nem você falou, era só final de semana que tinha o refrigerante e a mãe repartia com todos, acabou. Mas, então, Paula, não eram questões de não ser alimentos saudáveis. Eu comia bastante aqueles alimentos. Que doideira. Então, daí o que acontece? Eu estou comendo comida saudável, só que eu estou comendo um padrão que vai estocar gordura. Eu não estava usando o que precisava. Que você também era sedentária, pelo jeito. Não. Não? Não. Por isso que eu digo, eu comia. Então, assim, eu era atleta, eu nunca parei. Eu nunca me ausentei da atividade. Eu comia. Por isso que é aquela história. Eu jogava handball na época e já estava fazendo a musculação. Então, eu tinha gastos, mas a minha reposição... Por isso que tem gente que diz, eu treino para comer. Tá bom, só que você vai pagar o preço. Você vai engordar. Se você come para comer e a balança tá igual, tudo bem. Balança que eu digo é essa comparação. Mas se você quer ter perda de percentual de gordura, então... Isto tem que ocorrer um desequilíbrio, né? Em questão de ingesta. Então, o que acontecia? Eu fazia exercício. Eu sempre me mantive, só que eu comia. Então, assim, era muito mais do que o meu gasto. Nossa. Porque assim, na minha cabeça de leigo, eu pensei assim, nossa, se uma pessoa só come comida de verdade,
e ainda faz exercício, eu acho que nunca ela vai ter sobrepeso. Mas você tá me falando o contrário agora, não, né? mas é que o que acontece? Você pega um bodybuilder que precisa ganhar... Eu tô falando a comparação porque você vai ver muitos que comem 7.000 calorias, 10.000 calorias, eu tô falando geralmente é homem, né? Porque a demanda de treino dele para aumentar o volume da massa muscular dele e, obviamente, a gordura vai subir. Entendi. Só que como ele é denso, você vai ver uma circunferência mais arredondada, daí você às vezes não consegue ver o percentual tô falando do atleta bodybuilder, né? Mas você vai pegar a cintura dele, abdominal, você vai pegar dobras, né? Porque depois ele vem fazendo todo o processo do cutting, né? Para competir, daí ele vem cortando, então ele não vem depletando, ele não tem grandes perdas de músculo. Talvez um pouco. Então, o que acontece? É essa história do... Se você come e você não gasta, você engorda. Você pode comer Vai errado o alimento errado, você pode comer o alimento certo, mas se você comer uma penca de banana, se você comer quilos de carne, quilos de arroz, de uma forma não calculada para você, é matemática e biologia pura, né? Dá certo. Dá certo ao contrário do que gostariam, né? Exatamente. Paula, já você começou a falar um pouco sobre isso, né? Do bodybuilder e do fisiculturismo. Vamos falar um pouco sobre a tua carreira como fisiculturista e como que foi, como que você acabou indo se desenvolver como uma esportista nessa categoria, digamos assim, nesse esporte, né? Fale um pouco para nós. Tá, então, até havia mencionado contigo, né, que eu fui a primeira atleta fisiculturista feminina, né? Porque daí tem os que também os homens, né? Eu sou a primeira de Guarapuava a competir no fisiculturismo. E quando eu comecei, aí tinha a NABA ainda, que a NABA não existe mais agora, e era a categoria Toned. A Toned vem, para as pessoas entenderem mais ou menos como ela hoje seria a Wellness da IFBB, da INPC, né? Esse shape mais arredondado, não tão fibrado, não tão secão, não tão pequenininho, né? Eu acabei indo assistir uma competição, e isso era com o meu primeiro treinador. Até foi a competição que eu acho que ele foi participar. E, que nem eu digo, eu fui picada pela mosquinha do fisiculturismo, né? E eu lembro que eu falava para ele, o Marcelo Sampaio, talvez a maioria do pessoal de Guarapuava conhece ele, né? Ainda falei para ele, daí ele falou, vamos, Paula, vamos, o que você acha? Vamos. Eu falei, eu gosto, porque eu sempre fui apaixonada pela musculação, né? Eu falei para ele, então, vamos fazer assim. Vamos mirar numa competição, né? Que eu possa ter tempo de me preparar. Se perto da competição tudo estiver ótimo, porque eu sempre, que nem eu digo assim, eu nunca me baseei no mínimo. Vamos sempre para cima, né? Então, assim, se eu estiver num padrão ótimo para subir no palco, aí eu vou. Mas se tiver, né? Daí deu certo, daí foi ali que eu comecei, né? Eu comecei com o Marcelo, depois eu tive outros treinadores, eu competi não só pela NABA, daí depois eu fui pela IFBB, a minha última competição foi pela NPC, porque o intuito era porque daí eu acabei me classificando para o Olímpia. Infelizmente, por conta da posso falar pandemia? Pode, claro. Por conta da pandemia, daí houveram alguns cancelamentos de competição, alguns foi abreviado, né? Foi jogado para frente, e daí isso, para mim, atrapalhou um pouquinho, e eu optei, então, infelizmente, eu tive que encerrar. Claro, obviamente, eu encerrei as competições, tendo me classificado para o meu sonho, que era o Olímpia. Daí eu iria tentar ir para fora, né? Realizei o sonho, mas não pude concretizar, né? Porque daí, por conta
tudo ficou muito conturbado, né? Se ia ter competição, não ia ter. Daí muitos atletas ficaram prejudicados por conta disso, né? Porque estavam em plena preparação e tiveram que... Nossa, isso atrapalhou até o treinamento do pessoal, né? Nossa, a pandemia foi realmente um evento totalmente inesperado e que mexeu com o mundo inteiro, né? Mexeu com o mundo inteiro em todos os sentidos, inegável. Exatamente. Mas, Paula, como que era a tua rotina, a tua preparação, né? Eu vejo, acompanho, mas assim, como você falou, é um bichinho, né? Como eu tenho com a música, e eu sempre falo a mesma coisa, né? A música é um bichinho, porque a gente fica lá, sofrendo, a gente fica lá, né? Treinando, ensaiando, né, na disciplina. Às vezes o retorno é pouco, às vezes o reconhecimento é pouco, mas é aquele bichinho que parece que induz a gente a fazer continuamente aquilo, né? E esse bichinho te mordeu e você entrou num processo, numa preparação. Como que foi esse processo? Como é que era a rotina para você chegar naquele padrão de corpo lá? Então, assim, eu costumo dizer que quando eu escolhi começar, eu não tive dificuldades em nenhum processo, em nenhum desse tempo, né, desses 10 anos que eu fiquei. Para mim nunca foi difícil aderir à dieta, mudar a dieta, passar... porque, assim, no meu caso, eu não tinha só... porque tem atletas que conseguem só fazer a parte do treinamento na parte da musculação, e não necessariamente eles precisam usar o cardio sempre. E às vezes tem alguns que chegam a não usar. Eu não vou dizer totalmente, mas tem alguns que não usam, né? Mas a maioria acaba tendo que usar, né, do treinamento da musculação com o treinamento cardiorrespiratório. Isso seja em meio esteira, ou seja escada, ou seja agora as bike cross air, né, aquelas que são, né, essas bicicletas, né. Eu nunca tive dificuldade tanto na parte da dieta, tanto na parte do treinamento. Eu acho que, claro que chegava um momento bem muito perto da competição que a gente fica tenso, né? Fica preocupado com todos os ajustes, com as coisas que tem que acontecer. Você quer ganhar, você quer estar bem, você quer representar bem, você não quer fazer feio. Então, isso aí realmente traz uma tensão. Mas eu gostava, me divertia, aquilo ali era gostoso todo dia. Eu gostava, sempre. Para mim não era tortura, para mim nunca foi, o que eu estou fazendo aqui? Não. Eu gostava. Era um desafio que você enfrentava. Era um desafio, mas era muito gostoso ver todo o processo de preparação. Porque você precisa fazer uma coisa primeiro, para fazer outra, para encaixar outra, para desenhar uma coisa. Então, assim, toda essa sistemática eu achava muito prazerosa. Assim, é muito interessante. Até hoje eu gosto, mas eu... E esse assunto, Paulo, ele abre aqui uma deixa para nós conversarmos sobre uma questão que é polêmica, né? Mas claro que eu preciso te perguntar e gostaria de, já que eu tenho uma profissional aqui na minha frente, que também passou por essa experiência, que são os esteroides anabolizantes, né? Que você, como competidora, fez uso. Sim. Então, assim, eu ouço muito falar e eu vejo que algumas pessoas utilizam. Sim. Hoje está comum. Não sei se para o bem ou para o mal, vamos discutir sobre isso, né? Mas você, enquanto atleta, utilizou isso para preparação. Como que era a experiência de fazer uso dessas substâncias e como que essas substâncias agiam no teu corpo para te ajudar a alcançar o resultado que você estava buscando? Então, que nem eu digo, eu não tenho freio nenhum para dizer que usei, porque eu não participei de competições que eles dizem dos naturais, né? Quando existe a competição do pessoal que só vai utilizar o treinamento, né? E a parte de alimentação para chegar num shape, e o shape fica limitado. Mas é interessante também, porque são desafios que você vai construindo, né? Mas como eu não participei desse, então realmente a gente acaba fazendo uso dos recursos ergogênicos, né? Para construir objetivos. Aí o que acontece? Você acaba utilizando porque... como eu participei de categorias que eu não ficava muito grande e eu não me encaixava nas muito pequenas, porque eu tenho ossatura grande, eu sou alta, né? Então, você vai trabalhar este uso dos anabólicos, né? Na direção daquela categoria. Que nem eu falo assim, até por um lado foi algo bom, né?
eu tinha uma capacidade anabólica de treinamento, e isso qualquer treinador que já me acompanhou pode falar sobre isso, uma capacidade positiva. Então, realmente, eu nunca precisei usar uma quantidade alta, nem uma quantidade numerosa. Porque para até as categorias que eu participava, sim, encaixava bem, dava certo toda a programação de dieta, de treinamento, a própria estratégia do cardiorrespiratório e com o uso dos anabólicos, né? Que nem eu digo, eu de certa forma, não tive tanta a parte do que acaba acontecendo do rebote, da parte... Isso eu ia te perguntar na sequência, se você sentiu alguma... Por conta de eu não ter precisado usar tanto, mas sim, se você faz um uso de quantidade, isso é quantidade mesmo, né, ml, né, tudo, alto, você vai abrir um espaço para que você possa ter alterações, né? Alteração de pressão alta, o colesterol, você corre o risco de ter um colesterol aumentado, tem esta parte, né, de mudança andrógena, né, que o homem, acontece determinadas coisas no homem, né, e na mulher também, características tanto masculinas o que eu costumo dizer é que parece que o homem acaba tendo algumas perdas, né? Assim, o homem, você vê que ele fica... ele tem uma perda... ele fica mais calvo. Uhum. Este é o que pode acontecer com o uso. Aí você vai usando de forma... contínua, você pode ter problemas no fígado, né? Porque determinados tipos de drogas, eu vou usar essa palavra, ela passa por via hepática e algumas não. Geralmente, as que você usa via oral, ela vai agredir mais teu fígado. Que você usa via injetável, ela não vou dizer que seja ausência, né, de uma agressão, assim, mas ela é menos, né? Então, assim, os efeitos colaterais é uma coisa que você vai ter que ser responsável pelo que você está fazendo. Como que funciona, Paula, no esporte? Porque são substâncias que não são regulamentadas, são substâncias ilegais pela legislação brasileira. Mas para o esporte... burla-se a legislação e se usa, ou existe algum tipo de permissão para se utilizar? Sobre isso, se eu falar qualquer coisa, eu vou estar sendo... eu não vou estar dando uma boa informação para você. Sobre isso, assim... e o que acontece agora, falando sobre esporte, não é só... e eu estou dizendo a competição de não naturais, né? Não é só o meio bodybuilder que utiliza, né? Porque existem outros esportes que utilizam e acaba tendo estatísticas que outros esportes acabam tendo um uso maior do que os musculadores, né? Eu entendo, mas existe um cuidado de antidoping e no bodybuilding, nesse sentido, é totalmente aberto, né? Eu não posso te dizer que tem porque não tem. Então, sim, assim, eu também não posso dizer, eles burlam legislação, essas coisas. Aí já é uma coisa que... aí eu estou sendo... se eu afirmar ou não afirmar isso, eu vou não estar dando uma informação correta. Não, tranquilo. Exato. Mas e você como uma competidora que fez e utilizou, e hoje você tem alunos e vê o que está acontecendo nas academias, o que você pensa desse uso que me parece que muitas vezes é desenfreado? Uma coisa que eu quero deixar claro, porque por eu ter competido, eu utilizei, não digo que hoje eu levanto bandeira de que... não que eu defenda, né? Sim. A única coisa que é o que até a gente estava conversando antes, né? Essa questão de existem hoje em dia médicos, né? E principalmente os endocrinologistas, né? Tem os nutrólogos, tem os médicos especialistas. Eles têm muita informação hoje em dia sobre os recursos ergogênicos em
terapias Entendi. Hormonais. Então, que eles vão utilizar hormônios bioidênticos e geralmente transdérmicos. Você está falando da reposição hormonal, que geralmente acontece com a idade. Que, na verdade, é terapia de reposição hormonal, Entendi, né? E cada entendi. pessoa... Só que uma coisa que acontece, independente do pessoal usar os sintéticos, hoje em dia tem realmente muito estudo. Eu não estou falando que é usado de uma forma... Eu estou dizendo às pessoas que eu digo, você vai usar, você terá que ser responsável pelas suas atitudes, mas existem os médicos que acompanham os atletas, existem os exames de sangue que são feitos para ver os eixos de como que está o texto, como que está o eixo, né, para não desregular. Isso é feito, os atletas, pelo menos o que eu espero, né, que a grande maioria, eles têm acompanhamento, eles não estão, ó Deus dará, principalmente os atletas profissionais não amadores, né. Então, assim, que eu não estou falando sobre não há acompanhamento, né? Não há o estudo, não existe. Hoje os profissionais, os próprios treinadores, eles já sabem muito bem até o que eles estão, que caminho estão indo, né? Aí o que eu falei sobre efeitos colaterais, os efeitos colaterais estão embaixo do braço, caminhando junto com você. É bem possível que altere sua pressão arterial. Isso são coisas que é verdade, não tem como... uma pessoa que começa a fazer uso, então já compra o aparelhinho para se monitorar, porque as coisas podem sim acontecer. Por isso que os grandes treinadores dizem, né? Até ouvi um deles esses dias, se usar químicos, se responsabilize sobre. Não, e sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, Paulo, também, que é uma questão de padrão de beleza. Me permita fazer uma reflexão aqui que eu já me peguei fazendo, né, há bastante tempo, e me permita falar especificamente sobre bunda. Tá? Sim, e vou te dar o exemplo porque assim, né, eu me lembro quando surgiu na televisão o grupo El Chan, lembra do grupo El Chan? E tinha lá a Sheila Mello e tudo mais. E eu lembro que elas dançavam, elas rebolavam e elas tinham uma bunda bonita, uma bunda aparente. Um quadril que na época as mulheres queriam ter 1,10 m de... Isso. Tipo, eles queriam ter... E aquela bunda era o que se desejava em termos de padrão, né? As mulheres desejavam ter aquela bunda lá, os homens também desejavam, né? Mas enfim, e tudo bem, passou esse tempo. Sim. E daí veio uma outra onda de padrão, que pelo que eu me lembro, foi inaugurado talvez ali pelas paniquetes. Que era foi mais ou menos a época quando eu comecei a competir. Exato. Que daí era um padrão... Talvez, não sei se eu posso usar esse termo, anabolizado, né? Era um padrão maior. Mudou ali e começou a ter essa direção do que vemos hoje. E veja a questão, Paulo, que eu quero chegar é o seguinte. Aí depois, eu fui ver muito depois, assim, apareceu de novo um clipe do grupo El Chan, e eu olhei para a bunda daquelas mulheres e falei, mas que bunda pequena. Mas que bunda magrinha, né? Olha, veja. Mas até o teu antigamente, olhar. Aquele era o padrão de beleza, né? Sim. E daí, agora não. Agora o padrão é outro, é um padrão anabolizado. E isso gerou um problema, porque para ter esse padrão novo de beleza, existe uma substância no meio que antes não existia. Sim. E isso tornou o padrão de beleza perigoso. E isso não vale só para bunda de mulher, não. Eu estou usando como exemplo. Sim. Mas o corpo do homem também, o músculo e tudo mais. Sim. Então eu acho que assim, esse padrão de beleza com o uso desse tipo de substância nos colocou em risco. Sim, porque, que nem eu te falei, existem uma lista a maioria, né, neste caso eles são sintéticos, né? Existe uma lista e esta lista geralmente ela tem uma relação, e esta relação ela quais são os mais hepatotóxicos, quais são os extremamente tóxicos, quais são os que infelizmente levam à morte, né? Então, hoje em dia, obviamente, não, mas existe, eu não vou lembrar agora realmente qual é o nome, tem um que ele era altamente letal. Usou, não tinha estatística de gente viva que tem usado. Então, assim, sim, vamos voltar para o que eu te falei. Se você usa,
você tem que ser responsável pelo que está fazendo. E só que acaba levando para, que nem você mesmo falou, você lembra de uma coisa, de um padrão que talvez se você não tivesse Aquele visto padrão, de novo, você não teria visto que era, você não teria achado que era pequeno. o padrão de beleza, porque no olhar de antigamente a beleza era igual, você sentia aquela atração. O padrão de beleza de antigamente era menos perigoso do que hoje. Não, sim. Sabe? Então, porque eu acho que nós não entrava evoluímos nesse sentido. nesta parte de... Para você construir, né? Para quem não conheceu, né? A Carla Pérez, né? Carla Pérez e a Sheila Mello, o que eu que acho. fazia? Elas treinavam a dança, né? Elas treinavam a coreografia para se apresentar. Só que elas também faziam o treino delas, né? E se não faziam, como que a gente faria para construir aquilo lá? É o basista, é agachamento, mas talvez se dedicavam mais, talvez sabia que levava mais tempo. Ou genética também, né? Porque vamos falar que a genética ajuda bastante daí sim, né? também, Porque na né? verdade, no Claro. caso delas passavam por determinado... essa aqui é boa para... Né? Então, delas se encaixavam dentro do que Daquele era padrão, a proposta também do que era o grupo ali, né? Mas, sim, realmente, essa questão como é que você falou? Da substância, nos coloca mais em risco, porque você está se expondo, você está escolhendo, só que você tem noção do que você vai colher, porque você está plantando. Escolher plantar, você escolhe plantar. Colher é inegável, você vai colher. O quê? Não sei. Claro, né? Vamos lá de novo, Paula, né? Eu não sou especialista, e talvez um médico, Sim, um farmacólogo, alguém, é. né? E olha só, todos os remédios que nós utilizamos para curar doença, numa proporção, também são venenos. Sim, tá exatamente. entendendo? Não Então, dá para pegar e isso. vamos assim, a única coisa eu não vou dizer que eu estou sendo imparcial, porque eu já falei que eu não defendo, só que a única coisa que eu vejo que é muito interessante é que essa pessoa, porque existe uma perda de saúde no homem, sim, mas na mulher é muito mais visto, né? Quando a mulher entra no climatério, e quando ela vai caminhando para a menopausa, né? Então, assim, sim, existe um prejuízo muito grande. Só que aí é a questão do uso dos bioidênticos, né? Então, você vai fazer exames de sangue, você vai para um médico, ele vai te fazer toda essa recomendação. Por quê? Porque dependendo da taxa de hormônios femininos, agora falando em questão de mulher, né? Você vai ter uma perda óssea alta, você vai ter uma perda óssea que leva para osteopenia, osteoporose. Então, se você puder lançar mão dessa estratégia observada e controlada e acompanhada por um médico, você tem, sim, um padrão de qualidade que te leva a uma vida longa de massa muscular, uma vida longa de um grupamento muscular forte. Se você eventualmente tiver que ficar acamado, o que vai muito te sustentar é um músculo forte. Então, você tem coxas fortes, ela te sustenta meio deitado, mas se sustenta, entende? Claro. Então, a degradação vai acontecer de uma forma não rápida. A degradação no sentido assim, você vai ter perda muscular, mas aquilo ali mantém o teu sistema mais condicionado. Então, por isso que eu falo da terapia. Mas você está alicerçado e não é um coquetel, não é mLs, toque de caixa, não é isto. Nós estamos falando daí de questão de longevidade, né? E não de banalidade em relação a uma coisa que, sim, ela está levando para uma régua, para uma ponta da régua errada. Está perdendo você tem que vir para o meio. Então, às vezes, uma pessoa que... Vamos dizer assim, vamos ao exemplo de uma pessoa que não se gosta, está se sentindo flácida, vou dizer uma pessoa mulher, né? Tá ali, não está gostando, está se sentindo sem vício tá muscular. com a autoestima baixa. Exato, tem toda essa parte, né? Aí ela dá de cara com essa, nossa, eu salvador da pátria, né? Daí pega e vai para outra ponta. Aí começa a usar e não consegue mais se libertar disso. Porque daí existe a dependência psicológica. Como que eu faço se eu parar? Para onde que eu vou? Eu vou voltar para o que eu era?
eu não vou dar conta disso, então tem esse lado, tem a dependência psicológica, a dependência de como que eu solto isso, sendo que eu fiquei tão bem, o meu percentual de gordura tão baixo, nossa, meu músculo tá, nossa, as gatinhas estão olhando, não sei o que, né? Tem todas essas coisas. Então, existe também essa dependência, não é só, eu vou sentar ali e olhar e faz mal para minha saúde. Não é tão fácil, a pessoa, às vezes é mais fácil ela escolher em usar do que não parar de usar, né? Então, é o que eu sempre falo, todo mundo tem razão. Pelo que eu estou falando aqui, e a pessoa que às vezes está me ouvindo e está me condenando ali por eu estar dizendo uma outra coisa, assim, né? Então, dentro das coisas que você quer para a sua vida, você sempre vai ter razão. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer aqui, né, esse entendimento claro em termos de saúde. Claro, eu não consigo entender por que um jovem de 20 e poucos anos que está em plena saúde, é saudável, ele precisa fazer esse uso de substância, porque o único efeito que ele está buscando é o estético. É o estético, porque ele não precisa. Tudo bem. Lá na reposição hormonal, que você falou que não é reposição, né? Que é, como é que terapia. É? Terapia de reposição hormonal. Tudo bem, eu mesmo, se chegar um momento e eu precisar, já passei dos 40, gente, isso é muito serei valoroso. adepto. E eu vejo que as pessoas que realmente fazem recebem um ânimo, um gás. E isso não é só físico, como também psicológico, em todos os sentidos. O decaimento dos hormônios te leva a ter insônia. Que nem eu falei assim, não é só frouxidão muscular. É frouxidão de tecido, às vezes teus próprios órgãos, né, estão mais com uma determinada frouxidão, porque é tudo estrutura. Então, assim, é valoroso olhar isso. Mas aqui, Mas a partir do acompanhamento de um médico, de um profissional, nós não estamos de maneira falando controlada, desse uso desenfreado. Sim, claro. Viu? E ainda existe esse negócio de ficar, essa questão de utilizar, né, o pessoal utilizar escondido de uma forma errada, questão de underground, assim, banheiro e não sei o que, né? Isso aí é altamente perigoso, né? Você pode se contaminar, tal, tem esses lados. Então, assim, se você for pegar pelo lado do não, o não é muito mais forte. Sim. Não é legal essa escolha. Porque o preço a se pagar é muito mais pesado. Mas a vida, olha, ela é muito certa, né? O ganho que você tem, momentâneo, rápido, vai ter uma cobrança depois. E às vezes a imaturidade das pessoas não consegue perceber isso, né? Exato. Claro, né, Paulo? Vamos lá de novo. A gente está aqui falando, cada um faz o que quer, cada um assume os seus riscos, né? Então, assim, mas a gente vê algumas coisas que às vezes se assusta nesse sentido. E veja, vamos lá, eu vou falar por mim. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 anos. Vivo uma vida saudável, me alimento da melhor maneira possível e eu não sinto a necessidade. Eu vejo que a minha taxa de testosterona está muito boa, eu vivo uma vida saudável, então eu não sei quando, se eu vou precisar fazer essa terapia de reposição, farei, mas não sei quando, porque eu acho que eu, ao ter uma vida saudável, eu posso prolongar isso, entende, né? Exatamente. Mas sou frango, né? Algumas pessoas olham pra mim treinando, eu frango, né? Mas é forte. Mas é uma opção. Você é forte. Forte. Eu acho que Lute eu sou. sempre pra ser forte. Né? Seja forte. Agora, aquela estética a gente não alcança sem tomar, mas tudo bem, nem todo mundo quer também, viu, gente, ter aquela estética. Tem gente que não quer, tem gente que... Eu, na academia, eu fico reparando, Paula, as pessoas mais ou menos da minha faixa etária, que têm um corpo saudável e tudo mais, e eu sempre fico olhando e falo, poxa, esse cara deve ser natural. E daí eu admiro aquele cara ali que está nesse corre, né? Exato. Mas, mais uma vez, se você, meu querido, minha querida, querem fazer uso, viram vantagem nisso aí, fiquem à vontade, Sim, né? porque tem essa questão que você falou, a parte, tem gente que gosta de ficar com um perfil atlético, perfil longilíneo, talvez com alguma parte, alguns segmentos mais marcados, apenas definido. Mas tem quem gosta de ficar grande, de ficar volumoso, de ficar monstrão, né? Que nem você disse, tem tem as meninas que gostam de ficar coxuda, ficar enorme e tal, e tá feliz, então
tá tudo Não, certo. e é bonito, veja, gente, eu acho também, né? que O nem corpo assim, ele fica desenhadão não e dá tudo, para dizer né? que a galera não se cuida no sentido de Claro. comida. Não dá para tirar o mérito de que tá lá treinando, tá lá disciplinado. Claro. Não é essa questão que a gente tá colocando, né? Porque sim, elas não, o pessoal não tá sentado lá tomando né? E esperando vir o shape. O shape não vem o pessoal vai lá naturalmente, treinar, claro, o pessoal tá vejo, treinando, o não pessoal treina. estamos tirando Claro. essa questão de dedicação. A gente só está colocando numa balança de que talvez não seria tão ideal, né? Mas enfim, daí de novo, né? Escolha de cada um e que cada um depois, né, esteja preparado para enfrentar depois, se isso for ter algum efeito rebote, né? Mas assim, eu acho que o principal, né, e o fato de a gente tá tendo esse papo aqui e falar é a questão da saúde. E a gente quis falar né? sobre Claro, isso, né? claro. A gente não tá querendo ser piegas aqui, vamos falar sobre, né? A gente quis conversar sobre isso, trocar uma ideia, refletir até essa parte de estética e eu tudo, quero, né? Paulo, poder trazer mais profissionais aqui que possam também, assim, tudo bem se Esclarecer, alguém abrir esclarecer a mais parte, isso. né, e que sejam a favores e possam ser a favor também. Como eu falo, a legislação um dia pode mudar, um dia isso pode ser tratado de uma maneira diferente, com mais estudos que estão acontecendo, esses estudos, né? Sim. Então, existem muitos profissionais até no Brasil, os professores de farmacologia, assim, que eles são muito bons, entendem muito, sabem falar muito sobre isso, né? Paulo, vamos dar uma mudadinha de assunto, então, já que nós já abordamos esse assunto meio complicado, né? Mas, enfim, importante também, né? Eu só queria falar um pouquinho antes de encerrar, a gente já está se encaminhando aí para o final, mas foi um tópico interessante que eu acho que vale a pena a gente conversar, e você até mesmo sugeriu esse tópico, que é o tal do projeto verão, né? Até porque a gente já está próximo, eu acho que o pessoal, sabe que o pessoal já está exercendo e buscando o projeto verão, ou tem gente que ainda não... né? Vai chegando perto, esquentou um pouquinho, o pessoal já começa a pensar e falar sobre isso, né? Projeto verão, vale a pena? É viável? Como que você vê o tal do projeto verão? Eu costumo dizer que o projeto verão, né? Eles verão dever, né? E eu digo assim, só cuidem para não se preparar para o projeto verão apenas para o primeiro dia, porque geralmente é projeto verão porque o pessoal vai para a praia, né? Mas assim, vai para a piscina, vai, né? O pessoal costuma se preparar para o projeto verão para o primeiro dia de férias. Chega lá nas férias, aí, né? Abre a porteira, come e bebe, daí já perdeu, né? Vira um baiacu. Então, assim, cuida, né? Quer projeto verão? Vai. É bom porque às vezes é um start, né? É um estímulo, né? Para a pessoa se cuidar, pelo menos naquele período. Vai melhorando, viu que não, eu quero continuar, né? Vai continuando. Só que não desista. Use isto como uma forma de engatar a primeira marcha, né? Eu acho que o correto seria, Paulo, assim, ó. Nós estamos em novembro, praticamente, né? Em novembro. Eu acho que o projeto verão, ele tinha que ser, para quem está começando agora em novembro, não pro verão desse ano. Pro verão do ano que vem, né? Do ano que vem, fica um ano inteiro, projeto 14 verões. meses. Projeto verões, né? Então, assim, muda o hábito alimentar, busca mais saúde, tenha paciência, que eu acho que, assim, a lição mais interessante que você nos trouxe aqui é uma lição realmente que todo mundo sabe que ela existe. É assim, faça as coisas, né, com paciência. Né? De forma contínua, né? Você tem paciência, você tem ali a paciência com o teu processo. Porque nisto você vai se aprendendo também como você se comporta. E nessa questão de verão, assim, é que antigamente era muito mais nítido. Hoje realmente o pessoal né? Eu quero estar melhor para ir para a praia, eu quero estar melhor para viajar, eu quero ter a minha liberdade e tal. Tem um escapezinho, obviamente, tem um aumento de peso, e às vezes o peso não é gordura, é retenção, porque bebeu e comeu, e tem essa variação até atmosférica, né? Acumula mais retém mais, né? Líquido, tudo, né? Mas quando volta, e o pessoal já volta, porque o pessoal hoje em dia volta de férias, já volta para academia, o que eu vejo, não fica demorando lá, que nem eu falei, né? Aí vinha, voltava pro carnaval, daí ficava um pouquinho até março, desaparecia da academia, só voltava. Daí, literalmente, antigamente era literalmente projeto verão.
Hoje não, hoje as pessoas ainda falam, mas eu vejo que já diminuiu a questão dessa febre de só existir o projeto. Nesse período, né? Ainda tem essa curtição em relação a isso, mas muito mais proporcionalmente o pessoal retorna. Porque antes o pessoal desaparecia, né? Uhum. Perfeito, Paulo. Então, deixa o microfone aberto, Paula, para você deixar aí suas últimas palavras aí a respeito de tudo que a gente conversou. Talvez aí dar alguma dica para o pessoal que está buscando aí emagrecimento, mais saúde, projeto verão. Sim. Faz uma conclusão, um fechamento aí da nossa conversa. Então, para a gente resumir, assim, eu queria muito, em primeiro lugar, não esquecer de agradecer. Eu me senti muito lisonjeada em ter recebido o convite para estar aqui. Até porque no próximo dia 8 agora eu vou fazer uma comemoração dos meus 25 anos como treinadora, então abrimos os festejos, né, com o teu podcast. Se for fazer festa, me chame, ó. Parabéns pelos obrigado. 25 anos, tá? E Obrigado. deixa eu falar aqui também, pessoal, que a Lívia que esteve aqui, que sugeriu que eu te entrevistasse, porque eu estava buscando alguém da área da saúde. E não foi só para Lívia que eu perguntei de você, né? Eu acho que eu já te vi por aí. A gente andou já se encontrando, mas a gente nunca conversou, né? Não, fez amizade agora. Sim, mas eu perguntei para mais pessoas, só referência boa dessa mulher. Fico Todo mundo falando muito bem do teu profissionalismo, da tua atuação. Então eu fiquei bem tranquilo em te convidar, né, para vir aqui, porque sabia que você tinha muita coisa interessante. Tem muita coisa, né? Interessante para dividir. Acaba sendo um tempo pequeno, né, pra gente falar às vezes tanta coisa, né? Mas eu agradeço muito, fico muito feliz de terem a gente sentir essa devolutiva, assim, né? E o que eu posso dizer, assim, de resumo, é que a gente, né, teve bem esse bate-papo sobre, né, um assunto, outro assunto. Aqui a gente não quer deixar taxado, né, fechado. Realmente é uma troca de ideia, de informação. Ninguém aqui é questão de preconceito ou o quê. É só uma opinião, né? Claro. Então, eu não quero que ninguém se sinta ofendido, nem o quê, em relação a qualquer coisa que eu possa ter dito, alguma coisa. E dica, gente, tome água, se divirta, treine forte, porque se você for treinar para emagrecer, treine forte. Se for treinar para ganhar massa muscular, treine forte. Se for treinar, treine forte. Porque não é questão só de diminuir peso e repetir algo, é questão de consistência. Seremos fortes treinando forte, seja que tipo que for a estratégia de treinamento, né? E outra coisa, o exercício é uma faxina mental, né? Ele é bom para a parte psicológica. Então, muitas pessoas, antes de adquirirem, conquistarem um corpo que nem pensavam, às vezes, que poderiam conseguir, né? Elas são felizes novamente com a prática do exercício, com essa troca, com essa conquista. É isso que eu digo, executar um movimento, às vezes, que se achava impossível, aquilo ali realiza a pessoa. Então, antes de tudo, vamos olhar para esse outro lado, né? Vamos aprender a crescer com isso também, né? Vamos conhecer o quanto a gente é forte internamente antes de olhar para aquela, que eu digo, para o material de você estar encaixando as anilhas, se posicionando para um agachamento, sentou legal, subiu legal. Você está materializando aquilo que você tem de forte dentro de você. Então, assim, isso que é o dia a dia, é essa consistência que eu quero dizer, né? É entender que aquela prática de exercício está te fortalecendo e fortalecendo o corpo e a cabeça te também. revelando como uma pessoa potente, uma pessoa que consegue fazer as coisas, né? Maravilha. Né? Paula, obrigado mais uma vez pela sua presença. Adorei a conversa. Muito bom mesmo. E você, meu amigo, minha amiga, chegou até aqui e não se inscreveu no canal, olha... Se inscreve. Se inscreve no canal Vitão e Companhia. Ativa o sininho para receber nossas notificações. Nós ainda continuamos aí na nossa luta, na nossa batalha para gerar nossa audiência. Estamos no começo do nosso projeto, mas estamos firmes. E semana que vem voltamos com mais um episódio interessante.
Até mais. E deixa o seu like, hein? Yeah. Show. Valeu.